É possível ser 100% honesto no relacionamento? É possível, mas é complexo. Olá pessoal, sou Wagner Robonavitis, estamos aqui no podcast 1 mais 1 igual a 3, no episódio número 10. E, como sempre, começamos aqui com a minha querida esposa que vai apresentar o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje é seja honesto, doa o que doer. Mas antes de começarmos, como sempre, queremos só relembrar vocês que estamos oferecendo o nosso coaching para o casal ou para o solteiro que quer arranjar um parceiro a longo prazo ou estão então enfrentando alguns problemas dentro do relacionamento. Vamos deixar todos os links e explicações embaixo desse vídeo. Vamos lá? Vamos lá, perfeito. Então, o tema de hoje tem a ver com honestidade, custo e custar. Doa o que doer, o que o Wagner sugeriu. Então vamos lá ver se realmente é possível ser 100% honesto, se isso é benéfico, se isso ajuda ou se isso atrapalha no relacionamento. No meu ponto de vista, a honestidade ela deve prevalecer sempre, custe o que custar. Porque assim as pessoas têm a oportunidade de tomarem decisões com relação ao que está se passando. Quando você não tem a informação verdadeira, como é que você vai tomar uma decisão próxima do apropriado quando você não sabe o que exatamente está acontecendo? Como que vamos definir então o que é exatamente honestidade? O que é composto? O que está dentro da honestidade? Bom, você precisa ser verdadeiro com a pessoa que está ao seu lado. Você precisa não se esconder. No caso, esconder partes de si, comportamentos que você tem, verdades que você carrega intrinsecamente, decisões que você pretende tomar na sua vida que vá afetar o relacionamento de forma positiva ou negativa. Há inúmeras coisas que você vive na vida e que, na verdade, quando você está vivendo dentro de um relacionamento, você precisa ser honesto. Porque senão, como proceder, como continuar com o relacionamento se você não pode nem confiar nem em si próprio, quanto na outra pessoa? Tem uma frase que diz que negar o que se sente é mentira para si próprio. Mas agora tu disse alguma coisa interessante que diz para dizer a verdade para outra pessoa. Mas, às vezes, a gente também tem que ser honesto conosco. Porque muitas vezes nós estamos nos silenciando para evitar um conflito, para mantermos a paz, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos honestos conosco. Nós estamos mentindo para si. Vamos dizer assim. Ou nem, não mentindo, mas negligenciando, nós negando. A negligência, no caso, a autonegligência. A autonegligência, isso. Em função de você querer manter algo, cara, isso não é nem um pouco saudável. Porque a pessoa, ela acaba vivendo um conflito interno muito grande. Em algum momento, ela acaba explodindo. Ela acaba não conseguindo mais se segurar, não conseguindo mais aceitar o que está vivendo. Não ser desonesto consigo próprio é fundamental, porque assim você consegue ir ajustando primeiro a si próprio e depois colocando na mesa, colocando perante o seu parceiro aquilo que realmente está acontecendo. Né? A nível de estresse, a nível de sentimentos, do relacionamento como um todo, tem N questões que acontecem na vida de cada um. A honestidade, ela é fundamental para que o casal tenha um bom relacionamento. Essa é a minha visão base. Só queria citar uma frase também, que a relação não quebra pela verdade. Ela já está quebrada e às vezes só falta coragem de encarar. Né? Então, assim, a verdade não quebra um relacionamento. Geralmente já está quebrado, né? Nós que temos que ter coragem para encarar e dizer que isso é. No entanto,
Eu tenho visão um pouquinho diferente de ti e não no sentido que eu não concordo que temos que ser honestos um com o outro. Mas, se você me pergunta se é saudável ser 100% honesto, eu vou dizer que não. Eu vou dizer 99%, 98% sim. Agora, 100%, eu vou dizer que não. Por que não? Ao meu ver, não temos que dizer 100% tudo o que estamos a pensar. Primeira coisa, eu questiono, né? Será que temos que dizer tudo aos nossos parceiros? E até que ponto? Primeira coisa, a nossa vida passada. Isso inclui honestidade ou não? Temos que mesmo contar sobre as nossas vidas passadas antes do parceiro para sermos honestos? Ou podemos deixar algumas coisas para nós? E se deixamos, será que isso é já desonestidade ou não é? Não, eu não vejo isso como desonestidade. Ok. Porque, afinal de contas, é a sua vida passada. Certo. E se você não quer falar sobre determinada coisa, eu acredito e eu penso que está no seu direito de não falar. É algo do seu passado. Certo, porque não incluiu ainda aquela pessoa, não é? É uma coisa do história pessoal que não inclui aquela outra pessoa, então vamos dizer que não tem nada a ver. Exato, eu não acho que seja necessário. É lógico que a gente acaba contando uma coisa ou outra, Claro. e a gente dá boas risadas, a gente discute, põe na mesa situações e tudo mais, mas no meu caso, por exemplo, eu achei essencial te contar muitas das coisas que aconteceram comigo. Porque senão você não ia compreender quem eu sou. Você precisava saber da minha história de vida em detalhes para poder compreender por que o Wagner é relativamente explosivo, por exemplo. E aí fica muito mais fácil hoje em dia, dentro do relacionamento, você perceber que às vezes eu explodo num comportamento, né, de estresse, alguma coisa assim, você sabe exatamente o porquê que eu acabo agindo assim intuitivamente. Compreendemos a origem daquela reação, daquele comportamento dos nossos parceiros. Porque, assim, sabendo um pouquinho mais sobre o passado, né, a gente pode compreender de onde vem isto. Porque nosso cérebro faz sempre, né, as comparações. Então, às vezes, a reação é um pouquinho inadequada e eu já sei, ok, isto não tem nada a ver comigo. O Wagner está reagindo assim porque no passado aconteceu isso com ele. Né? Então, eu não levo coisas pessoalmente justamente porque eu sei que aconteceu algumas coisas na tua vida passada antes de mim. E se eu não tivesse te contado? Como é que ia ser o relacionamento? Eu ia levar isto pessoalmente, ia pensar que isso por causa de mim. Né? E não é. Você sabe que não é. Que determinados comportamentos meus, por mais que eu tenha evoluído como pessoa, ainda eu carrego determinadas coisas que me atrapalham. Como eu chamo? O meu querido monstro, né? É que você sabe que eu chamo de monstro, né? Mas você sabe que eu não abro mão dele. Porque eu utilizo ele para minha autodefesa em inúmeras circunstâncias no meu dia a dia. Eu deixo ele ali, cara, fica aí quietinho, bonitinho, porque quando eu precisar de você, eu chamo você. E aí você vem aqui, faz o que tem que fazer, depois você volta pra tua casinha aí e fica guardadinho. Você sabe que eu tenho esse monstro dentro de mim. Mas você sabe que eu controlo ele muito bem. De vez em quando ele dá uma saída, se explode um pouquinho. Controlando mais ou menos, né? Tem dias e dias. Cara, eu sei que eu me controlo bem mais do que antigamente. Mais do que antigamente? Sim, pode ser, mas há espaço para melhorias, né? Sempre há espaço para melhoras, isso sem dúvida alguma, ok? Então, assim, eu acho importante ser honesto e contar algumas coisas do passado para que você pudesse compreender quem eu sou atualmente. Agora, é óbvio que eu não te contei tudo porque não há necessidade de contar tudo. E é óbvio que você também não me contou tudo do seu passado porque não há necessidade. Isso não é mentir. Isso Sim. não é
desonestidade. E isso eu não considero desonestidade. Ok. Então concordamos, basicamente. Tudo que não incluiu nossos parceiros, tudo que era no passado, que só conta para nós, podemos deixar para nós. Agora, se queremos partilhar para explicar por que nós reagimos dessa forma, por que né, nós agimos assim, sim, é possível. Mas não vamos considerar isso desonestidade. E até acho algumas coisas é saudável não contar, porque sempre tem aquele pouco de ou ciúmes, mesmo que é no passado, ou um pouquinho de comparação, sabe? Ou comparação e você pensa, será que ele tá comparando, né, mim com este? A gente acaba se comparando com alguns relacionamentos anteriores, tanto você quanto eu. Isso acontece naturalmente. Acontece? Eu não sei. Acontece naturalmente. Você faz uma comparação. Tá, não... Ok, eu posso fazer uma comparação ao seu algum ex-namorado para perceber em que ponto eu estou comparado ao que você me disse sobre o seu ex. Mas de qual é o ponto disso? Qual é o sentido dessa comparação? Qual é... O passado Cara, já foi passado, né? Já foi, já mas passou-se. as pessoas se comparam. Eu me comparo com muitas pessoas o tempo todo para ter uma percepção de mim mesmo, de que ponto que eu estou na minha vida e que ponto que eu quero chegar na minha vida. Mas se compara consigo próprio, com você no passado, não é? Ou se compara com os outros? Me comparo comigo no passado, no presente e no futuro. Mas isso é bom, porque você é o único ponto que eu acredito que a única pessoa que a gente tem que competir e se comparar é conosco, né? Não é com outras pessoas. Você não consegue saber se você é alto ou é baixo se você não tem uma pessoa alta ou baixa do seu lado. Ok? Você pronto. precisa de uma referência externa a você para ter uma referência interna. Certo, mas você vai achar uma pessoa mais baixa e vai achar uma pessoa mais alta. Então, você é alto ou baixo? Depende com quem você se compara, não é? Se você se colocar junto com a pessoa baixinha, você vai sentir o teu ego vai estar lá para cima, né? Porque tu vai se sentir alto. Agora, vai chegar na Lituânia, o que acontece? Já logo, né, você é baixo. Então, o meu ponto de vista é que tudo é tão relativo que se a gente se compara com as outras pessoas, ok, pode ter alguns benefícios, sim, nós pode puxar para cima, né, não é? Mas não sei se isso é muito saudável. É saudável quando a pessoa tem a cabeça no lugar. Certo. Ok? Para perceber que estou me comparando com tal pessoa, tal situação, tal lugar, tal experiência, para ter uma percepção de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu quero chegar. Eu faço muito isso naturalmente. Isso para mim é ser honesto comigo mesmo. É isso que eu queria dizer. É honestidade consigo. Exatamente. Eu faço esse processo porque eu sou honesto comigo mesmo. Eu preciso saber de onde eu vim. Não posso esquecer de onde eu vim. Preciso perceber bem aonde eu estou. E preciso saber aonde eu quero chegar. E eu sou honesto comigo para saber que o caminho que eu fiz de onde eu vim até onde eu estou, cara, eu sou milionário, ponto. E não é a questão de dinheiro. Entende? Você sabe que eu falo o tempo todo. Nós temos uma vida dos sonhos. Sim, é verdade. Nós temos a vida dos sonhos que um monte de milionários não tem. É verdade. É simples assim. Sim, sim, sim. Ok? Um monte de gente que tem muito mais dinheiro do que a gente sonharia ter a vida que a gente tem. É verdade. Então, eu sei que nós somos milionários. Ok? E não estou falando de dinheiro. Ok? Não estou falando de dinheiro. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que estou muito satisfeito aonde eu cheguei. Mas eu quero ir mais longe. Eu quero ir mais à frente. Eu quero evoluir mais. Eu quero conquistar mais. Só que isso eu tenho que ser honesto comigo. E eu tenho que ser honesto ao ponto de perceber
o que me falta para chegar lá. Que eu tenho que fazer inúmeras coisas para... Ok, eu tenho que fazer isso, isso. Tem uma lista de tarefas que devem ser executadas para eu chegar no meu novo objetivo. Ou nos meus novos objetivos. Ok? E isso eu tô sendo honesto comigo mesmo. Agora voltando para agora, falamos do passado, agora voltando pro presente, dia a dia. Então, às vezes, será que é bom falar tudo que passa na nossa cabeça, tudo que pensamos sobre outra pessoa, né? Não é sobre si, mas sobre outra pessoa naquele momento? Será que vale a pena arriscar magoar os sentimentos do outro só por um sentimento que se calhar é um sentimento do momento, sabe? Só vale a pena se você gosta da pessoa. Vou contar não vou dizer uma piada, mas é um pouco piada muito conhecida, né? Aquela pergunta que mulher faz pro homem: amor, será que tô gorda? E a resposta, se a resposta for não tá gorda, não, tu tá mentindo, seja honesta. Se calhar um pouquinho. Aí a mulher fica chateada, né? Nessas situações, será que vale a pena ser honesta e dizer, olha, eu acho que tu estás um pouco gorda? Sim, vale. Ok, explica, vai. Na minha opinião, é clara. Ok. É óbvio que tem que ser honesto. Muitos relacionamentos já quebrou. muitos divórcios já aconteceu após disso. Quando eu falo pra uma pessoa, se eu falo, né? Porque eu quase nunca falei isso pra uma pessoa gorda. Mas para as pessoas que eu falei, é porque eu estava preocupado com a saúde física da pessoa. E saúde mental. Se a pessoa interpreta mal, aí já não é problema meu. Por quê? Aí tem uma frase ótima que eu gosto. Eu já sei. Você já sabe. Eu já sei. Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você interpreta. Certo, mas se você fala, olha, eu acho que tu estás gorda, já nem tem muito o que interpretar, não é? Tu estás jogando mesmo o teu julgamento na pessoa. E outra coisa, eu agora estou desafiando, né? Não é que eu discordo de ti, ok? Só estou desafiando uma conversa, ok? Se calhar essa pessoa nem pede tua opinião, entende? Sim, e não me pediam. Exato. Eu tive muitas dificuldades com isso. As pessoas não me pediam opinião. Elas tinham medo, na verdade, das minhas opiniões, porque eu sempre fui muito honesto. As pessoas têm medo de quando eu abro a boca para falar, porque quando eu falo muitas verdades. E as pessoas têm medo de verdade. Custe o que custar, doa o que doer, eu prefiro a honestidade. Porque assim eu tenho a oportunidade de tomar uma decisão com base em verdade. Agora, como você já sabe, as pessoas não precisam falar para mim a verdade. Eu percebo a verdade com aquela minha famosa e querida frase que eu tirei do livro do Harry Potter. São suas escolhas que definem quem você realmente é, mais do que suas qualidades. Então, quando eu observo as pessoas, ela pode estar falando uma coisa e o comportamento dela ser outro, eu vou olhar para o comportamento dela. Então, ela querendo ou não, ela está sendo honesta comigo. As pessoas sempre são honestas. A verdade é essa, a grande verdade é esta. Se você souber observar, as pessoas estão sendo 100% honestas. Porque quando ela mente, ela está sendo honesta. Ok, explica isso para as pessoas. Quando uma pessoa mente e você percebe que ela está mentindo, você está percebendo a verdade dela. Se você entende que a pessoa está mentindo. Tem muitas pessoas que não entendem. Mas eu entendo. Tudo bem, mas não todo mundo, que é o meu ponto, que não é todo mundo que tem a mesma percepção que tu tem. Tem pessoas que não são tão observadoras como tu és e não entendem, mas eu entendo o teu ponto de vista que mesmo, né, mesmo falando mentira, você está se entregando verdadeiramente como uma pessoa desonesta. Sim. O ponto era este. Tem outra frase que diz que falar a verdade não é sobre ser cruel, mas sobre ser inteiro. Interessante. As pessoas não gostam muito quando eu sou honesto. Muitas das pessoas. Pelo menos antigamente. Hoje em dia é mais tranquilo. Aconteceu uma situação num trabalho
em que eu estava conversando com uma determinada pessoa e ele chegou pra mim e falou, cara, eu não gosto de você. Sabe o que eu falei pra ele? Obrigado. Muito obrigado. Você tá sendo honesto comigo? Tá tudo bem. Sim, Porque óbvio. você não tem que gostar de mim. Agora, estamos trabalhando juntos. Temos que nos respeitar. Porque a gente tem que fazer o trabalho e esse trabalho tem que ser concluído e bem feito. Porque estamos trabalhando em equipe aqui. Você não precisa gostar de mim. Claro. Mas uma coisa é um colega do trabalho e coisas assim, é muito mais fácil porque não faz tanto parte das nossas vidas, né? Mas é outra coisa quando isso toca num relacionamento mais íntimo, né? Como homem e mulher, pronto, nos parceiros. É um pouco diferente. Agora, voltando a você dizer sua opinião, vou desafiar um pouquinho mais perguntando, mas será que a gente tem direito falar nossa opinião quando nós não somos pedidos nossa opinião? Se eu paro pra falar com uma pessoa e dar a minha opinião a ela, é porque eu tô preocupado, tô pensando na pessoa. Mesmo que a pessoa não goste da minha opinião. Agora, se a pessoa disser na minha cara, eu não quero ouvir a sua opinião, tá bom, ela está no direito dela de não querer ouvir a minha opinião. Eu calo a minha boca e não falo nunca mais. E problema dela, porque o problema é literalmente dela, não é meu. Entende? Então, eu sou assim nesse ponto. Se eu parar pra falar com uma pessoa sobre alguma coisa, dispondo uma opinião honesta, mesmo que seja dolorosa, é porque eu quero o melhor pra pessoa. Se a pessoa não é capaz de aceitar isso como um bom conselho, tá tudo bem, não tem problema. Fique sem o conselho e eu calo a minha boca e tá tudo certo. Só que minha vida segue. Entende? E tô nem aí. E eu fiz isso com um monte de gente. E um monte de gente sabe que eu fiz isso. Tanto que o pessoal teve que abaixar a cabeça, engolir um monte de sapos, engolir um monte de coisa. Porque quando eu parei de falar, cara, que se dane, não tô nem aí. Tchau, eu tenho que viver minha vida e vou tocar minha vida pra frente. E passou e foi, já era, já foi. Eu não volto mais pra falar nada. Entende? Só que todo mundo sabe que quando eu falei, foi em prol de uma melhoria. Tanto que, cara, aquela família de onde eu fui gerado, nossa. Os nossos espectadores já vão conhecer a tua família. Não, vai conhecer. Conhecer que eu só... digo, né? Só as pérolas que eles fizeram. Eu vou contar uma aqui que eu não contei até agora, mas essa eu tenho que contar, que eu fui muito honesto com a minha avó. Vó de sangue. Mãe do meu pai. Ela deu um tapa na minha prima, na minha frente. Eu já tinha uns 26 anos por aí e tal. Por causa de uma bobagem qualquer. Uma bobagem qualquer de um sofá que ela pegou, tirou o paninho. Uma besteira. Enfim. Nem interessa, mesmo se não fosse besteira, não justifica, né? Não justifica o violência física. Imagina eu com toda aquela experiência da minha infância de violência doméstica. Claro. E eu perceber da onde que veio a violência doméstica, da onde que veio a violência do meu pai. O comportamento violento. E aí eu descobri a fonte do problema, quando a minha avó fez aquilo na minha frente. Cara, subiu, aí o monstro veio. O meu monstro veio. Eu esperei minha prima sair e eu fui direto em cima da minha avó. Caraca, eu cheguei pra ela e falei mesmo assim, ela é temente a Deus, né? Cristã. Sim. Eu sempre ponho em aspas, porque uma pessoa que age daquele jeito, eu sempre ponho questionamento, ok? Questionar sempre. Sempre. Tudo eu bem. sou assim. Siga. Então, vamos lá. Então, eu falei assim pra ela. A senhora acha que bater numa criança é um comportamento saudável e adequado para uma senhora da sua idade? Eu acho que a senhora está precisando, quando a senhora parar ali na beirada de cama e ajoelhar, a senhora não pode só falar com Deus, não. A senhora tem que ouvir Deus. A senhora precisa aprender a ouvir o que Deus
tem para te dizer. Porque eu acho que a senhora ainda não percebeu que o comportamento violento de toda essa família veio da senhora. Então, tá mais do que na hora da senhora mudar. Então, é bom a senhora conversar com o seu Deus quando estiver na beira da cama, orando. Não é só falar com ele, é para ouvir o que ele tem a te dizer. Porque, com certeza, ele já deve ter te chamado a atenção e a senhora não ouviu. Então, tá na hora de ouvir e tomar uma atitude e mudar o teu comportamento. Eu tenho uma frase que eu acho que não tem um melhor momento do que ser dita agora. E que diz assim: honestidade, que evita a dor, muitas vezes é uma covardia disfarçada. Interessante. E tu tomou toda a coragem que todas as pessoas na família que talvez pensavam na mesma coisa, mas não teve coragem para dizer para ela o que você diz. No dia seguinte, eu peguei o livro, fiquei sentado lendo um livro espírita, um livro que eu tava... Acho que era o Nosso Lar. Tava lendo e fiquei esperando, porque todo mundo lá é muito religioso, só que ninguém é espírita. Só para vocês saberem, eu sou ateu agnóstico, então eu não acredito em Deus da forma como vocês acreditam. O que acontece é que eu fiquei esperando qualquer um dos meus tios, qualquer um dos meus primos vir até mim. Eu fiquei sentado, aguardando, ali no quintal, esperando qualquer uma daquelas pessoas vir falar comigo. Absolutamente ninguém teve coragem de vir falar comigo. Ninguém. Nenhum filho dela, nenhum neto dela. Ninguém teve coragem de vir falar comigo. Porque todos sabiam que quem viesse, ou quantos viessem, ou se todos viessem, todos iriam ouvir grandes verdades que todos temem que eu fale. E é por isso que eu tô sentado nesse podcast falando essas coisas todas. Já que eles não têm coragem de ouvir, não tem problema. Tem 2 motivos para eu estar fazendo esse podcast e estar falando essas coisas todas. Motivo 1 é porque eu quero que meu filho saiba tudo o que aconteceu no meu passado. Esse é o motivo principal. Motivo 2. Algumas pessoas daquela época precisam ouvir o que elas têm medo de ouvir. E tem um terceiro motivo. Há tantas outras pessoas que passam pelas mesmas coisas. Exatamente. Nós não somos únicos sempre. Né? Se nós passamos por isso, tem muitas outras pessoas que também passam por isso e que podem se beneficiar. E mesmo, talvez até doa um pouco menos quando escuta de uma pessoa, se calhar até desconhecida, né? Só que a pessoa entende que isso fala comigo, né? Isso, né? Do que sim, se conecta. Se conecta do que é dito pelo alguém que conhece, ou seu familiar, sim, que viveu assim. A experiência. Também na minha família eu sempre era super direta. Eu não fui sempre bem recebida nesse ponto, porque às vezes até minha irmã, ela falava assim, olha, tu não fala desse jeito, assim, tu afofa um pouquinho. Nós falamos, e nós temos uma frase em lituano que diz assim, embrulhar no algodão, né? Então, eu sempre falava que eu sou direta demais, né? Então, com o tempo e com minha profissão também, eu aprendi a ser um pouquinho politicamente mais correta. No entanto, contigo, nossas conversas são muito, muito honestas, muito abertas. Né? Nós temos essa abertura de ser muito, muito sincero, muito direto e muito verdadeiro. Muito verdadeiro, exatamente. Agora, o que eu também acho que é muito importante para não magoar o outro é como você diz as coisas. Então, tem que ser um pouquinho mais politicamente correto. Vou explicar porquê. Vou dar um exemplo. Em vez de dizer, olha, Wagner, eu acho que estás um pouco gordo. Não tem necessidade de falar assim. Agora, é diferente se eu sentar contigo e digo assim, Wagner, estou um pouco preocupado da sua saúde. Olha, a tua atenção foi alta ou não sei o quê. A gente está ganhando mais anos, então a gente tem que se cuidar mais. Eu acho que você deveria focar um pouquinho melhor no exercício, no alimentação, porque eu estou realmente preocupada. A recepção da outra pessoa, eu dei o exemplo, ok? Eu não estou pensando que estás gordo. Não é isso. Eu tô gordinho. Não, mas eu só dei o exemplo. Você poderia ser a mesma coisa, né? A recepção é diferente.
muitas vezes, quando nós tentamos ter uma conversa honesta, muitas vezes nós, em vez de dizer como eu me sinto, nesse caso, eu estou preocupada, diz, tu és assim, ou tu... Entende? É diferente. Eu entendo, só tem um problema. De onde eu vim, as pessoas não ouvem. Se você é muito bonzinho, as pessoas simplesmente não ouvem, te ignoram. Elas ignoram. Você tem que vir com um choque elétrico para poder fazer com que as pessoas percebam o que você está falando. Porque, por exemplo, quantas vezes a minha avó foi à igreja? Quantas vezes ela ouviu a palavra lá, sei lá, do pastor, do padre, do que for? Que é lá aquelas palavras todas embrulhadinhas com algodão. Quantas vezes? Quando é uma coisa tão séria como violência, óbvio que tem que ser interrompido na hora e tem que não embrulhar e não ser politicamente correto. Isto, de fato. Mas não todos os casos é tão violentos, tão sérios assim. Né? Então... a pessoa tá gorda, ela tá prestes a ter um infarto ou teve um infarto. Não é todo mundo que ganha o peso já infarta logo, não é bem assim, né? Claro que não, mas você percebe que a pessoa está em sobrepeso e você vai ficar embrulhando no algodão para falar com a pessoa, é melhor pega e fala a real. Olha, cara, cuidado, você tá indo mal, por um caminho muito mal. Por exemplo, eu vou ficar embrulhando para uma pessoa que fuma maconha. Cara, eu vou falar logo na cara. Você tá afim de perder a tua memória? Eu mando logo a real. Entende? Eu não vou ficar embrulhando no algodãozinho pra... Eu mando a real. A pessoa quer aceitar ou não, doa o que doer. Entende? Eu não tô nem aí. Eu escolho ser assim. Eu poderia usar palavras mais suaves, mas eu escolho ser assim. Eu gosto de ser assim, inclusive. Eu compreendo que na vida do casal isso influencia um ao outro. Um comportamento de um parceiro influencia um do outro. Agora, se teu colega fuma maconha, not your business, não é? Deixa ele fumar a maconha. A não ser que é tão amigo que você realmente está se preocupando, porque eu ia dizer não é a tua vida, não é? Será que tu tens realmente, novamente, será que tu tens direito de ser... Ninguém está pedindo sua honestidade nesse ponto. Quando eu estou num ambiente, por exemplo, ambiente de trabalho, né? Foi geralmente esse tipo de situação mais crítica acontece mais no ambiente do rock ou dos shows, vamos dizer assim, em que tem um certo número de pessoas que são mais propícias a utilizar esse tipo de drogas, vamos dizer assim, né? Agora, o que é mais comum é o cigarro. Por exemplo, o que eu falo com as pessoas? Eu não falo nada, eu só simplesmente mudo de posição para ver qual é a direção do vento. E todo mundo sabe que eu não fumo. Então, quando tá todo mundo fumando à minha volta, eu busco a posição onde o vento tá vindo das minhas costas para que o vento bata no cigarro das pessoas e vá para o outro lado. E todo mundo sabe que eu faço isso o tempo todo. E ninguém me questiona, desculpa aí. Educadamente todo mundo fala, desculpa aí. E pronto, e a gente muda de posição. Sutilmente é isso que acontece com relação ao cigarro. Agora, bebida alcoólica. Isso pra mim é muito crítico. Devido à tua infância, né? É óbvio, devido à minha infância. Então, o comportamento das pessoas alcoólicas, que estão alcoolizadas em ambiente principalmente de trabalho, pra mim é um negócio complicado. Eu mesmo começo a querer ficar distante. Agora, teve um ou outro que eu vi que o cara tinha passado dos limites com relação à bebida alcoólica. Eu chamei o cara no canto e falei, vem cá. Cara, eu vou te falar isso como um parceiro. Nós somos profissionais, a gente está trabalhando no mercado, você é um puta profissional, você tem uma qualidade profissional de alto nível, olha a empresa, olha o evento que a gente está. Cara, não é apropriado você estar bêbado num ambiente de trabalho. Então, eu falei com o cara, só que falei uma vez só. Sim, mas novamente, isso já, quando você está trabalhando em equipe, isso já atrapalha
né? Trabalho um do outro um pouco. Agora, é um pouco diferente você falar para alguém que fuma maconha, qualquer seu colega, e você, por exemplo, voltar para casa e eu tô aqui no sofá, né, fumando uma maconhazinha. Já é diferente, não é? Aí que assim, tu poderia... Isso nunca vai acontecer. Mas só de imaginar já é engraçado. Mas enfim, gente, eu não fumo. Não, você não fuma. Mas eu vendo uma situação dessa, eu olhar pra você e falei... O que você tá fazendo com isso na mão? Fumando maconha, eu tava precisando relaxar, tô muito estressado na nossa vida. Olha, eu ia falar assim, vai dar uma caminhada na lagoa, vai nadar, vai fazer um esporte, vai fazer qualquer coisa, menos... Você sabe que eu sou contra, absolutamente 100% contra, a qualquer coisa que você vai ingerir externo a você, né? Pra suprir uma necessidade psicológica. Isso pra mim... Vamos falar de ayahuasca porque a gente cai numa discussão de uma hora. É verdade. A ayahuasca é assim... A minha opinião com relação a qualquer coisa... Pronto. É um chazinho. Não interessa. É uma coisa externa que eu tô botando pra dentro do meu corpo pra poder entrar num estado mais tranquilo. Esquece, isso não vai rolar. Pronto, assim, eu não vou discutir agora sobre isso, porque realmente é um assunto completamente, né, diferente e muito profundo. E nós temos opiniões diferentes justamente sobre a ayahuasca. No entanto, muitas vezes nesses pontos, né, como que eu respondo, e eu já te respondi com toda a honestidade várias vezes, e não é só sobre a ayahuasca, mas sobre algumas vezes, todas as outras coisas, que eu digo assim, mas eu não estou pedindo sua opinião, né? Pronto. Ou, eu não estou pedindo tua autorização, eu estou te avisando, né? Ou assim, eu não estou pedindo sua opinião sobre isso, isso é uma coisa que eu vou fazer. Não é, não, ok, tu não quer, pronto, é contigo. Agora comigo é diferente, né? Independente da sua opinião. E fica por isso mesmo. Concordamos discordar do outro. Uma das coisas que a gente concorda discordar-se. Pronto, é assim. De fato. Voltando para o casal, existem muitos casais que realmente vivem, né, juntos sem verdade, sem honestidade interna, só para manter, vamos dizer, essa aparência fingindo que está tudo bem. Existem casais que se colocam nesse tipo de situação. Agora, se eles querem viver assim, cara, divirtam-se, sejam felizes. Agora, se não são felizes, tomem vergonha na cara e sejam honestos uns com os outros e resolvam o problema. Se jogou na mesa e tá tudo combinado e tá tudo ok, esse é o combinado, vamos viver de fachada, tá tudo bem, beleza, tá... Jogou na mesa, é honesto entre vocês dois? Tá tudo bem. Agora, não está sendo honesto um com o outro? Esse é o problema. Na minha opinião, todo e qualquer relacionamento funciona se houver honestidade. Aí, tenho visto aí uma coisa ou outra na internet, é tricasal, é não sei o que, é casamento aberto, é um monte de coisa de relacionamentos diferentes em que é possível ter um relacionamento saudável, portanto, que seja com base em honestidade. Sim, se é aceitável para os dois partes, claro que sim. Também tem casais, né? Tem pessoas que deixam de falar algo que nos machuca, que nos magoa, por medo da reação do outro. Se você não pode ser honesto no relacionamento que você está, eu sugiro até que saia do relacionamento. É o tal de insegurança de si próprio, né? E dentro do relacionamento, se nós não podemos conversar abertamente sobre alguma coisa por medo de reação. Você acha que o nosso relacionamento seria o que é se a gente não jogasse na mesa o que a gente joga, que é basicamente quase tudo? Diz aí a sua opinião. Eu fiquei mais intrigada por quase. Esther, a gente tá no início do podcast. Sim. Você falou que nem tudo é dito dos nossos passados. Eu falei que eu vou te desafiar. Pronto. Okay. E aí eu tô te dizendo quase tudo, porque não é tudo que a gente fala um pro outro. Porque não há necessidade. Eu vou ter que voltar pro início do podcast. Eu tô falando nesse sentido, entende? Agora,
tudo que é pertinente ao nosso relacionamento, você sabe, eu jogo na mesa. Sendo honesta com a situação, eu acho que muitos relacionamentos iam acabar se as pessoas fossem muito abertas e honestas um com o outro. Eu só vou te lembrar uma história que você contou de uma senhora que você nem conheceu, ou conheceu na mesa comendo um almoço, que diz que gostaria de matar seu marido por causa de herança, não é? Alguma coisa assim. Eu fico, por mesmo tempo, apavorado, porque não é normal falar esses tipos de coisas para pessoa, né, que você nem conhece. Outra coisa que eu nem acho que isso é real, mas de qualquer jeito, mas eu penso qual tipo de relacionamento eles têm e que nível de desonestidade tem entre essas pessoas que estão fingindo de ser casal. Eu digo fingindo porque não é normal ter relacionamento desse jeito, né? Ai, o que é normal? Eu posso dizer que... Será que o nosso relacionamento é normal? Claro que sim, é muito subjetivo, não é? O que é normal para nós não é normal para as outras pessoas. E muitas vezes eu faço a pergunta um pouco diferente. Falo, é comum, mas não é normal, vamos dizer assim. Também essa diferença entre comum e normal. Sim, há essa diferença. O que eu percebo é que todo relacionamento que não tem honestidade, ele está fadado ao fracasso. Todo. Não interessa qual é o tipo de relacionamento. Agora, todo relacionamento em que ambos são honestos está fadado ao sucesso. Mesmo que dói. Que vai doer muito. Que vai sempre doer. Porque a honestidade não te isenta de dor, de problemas. Não isenta. Pelo contrário. Só que é muito mais fácil e muito mais rápido de se resolver os problemas quando se está no relacionamento com base em honestidade. Só eu acho que antes de falar algumas coisas assim importantes, nós nunca deveremos reagir no impulso. E temos que sempre conversar com muita calma e com muita consciência e não a reação ao impulso, porque a reação ao impulso é aquilo. Às vezes a gente acaba falando alguma coisa que nem pensamos. Tem lá na inconsciência, mas de qualquer jeito, como diz, se você rompe uma corda e amarra, fica um nó. E às vezes a gente pode evitar esse nó se a gente tem a consciência. Não é para ser desonesto, não é para conversar com medo de reação, não é isso. Mas não reagir no impulso, porque no impulso a gente fica às vezes irritado com algumas outras coisas, né? E nossos parceiros estão sempre por aí, a gente acaba por falando algumas coisas, mas eu acho que temos que sempre queremos ser honestos, sim, mas temos que ter a consciência do impacto que isto vai gerar no nosso relacionamento, essa honestidade. Cara, qualquer honestidade, pra mim, a minha opinião é bem clara. Foi honesto, o resultado vai ser positivo. Por quê? Doa o que doer, o resultado vai ser positivo. Porque é honestidade, gente. A honestidade vai te trazer o melhor resultado. Tá? Doa o que doer, mas vai ser o melhor resultado. Porque você vai conseguir resolver de forma mais rápida o problema. Seja ele qual for. Mesmo que seja terminar o relacionamento, mas é uma solução, por exemplo. Entende? Claro. Então imagina se essa pessoa que eu encontrei lá almoçando, e aquela pessoa decidisse ser definitivamente honesta com o marido dela. Olha, é o seguinte, eu realmente sinto vontade de te matar, e por isso eu quero terminar o nosso relacionamento. Não, ela não quer terminar relacionamento, ela ia dizer, eu quero te matar por tua herança. Se termina relacionamento, não tem herança, então não faz sentido, né? Sim, mas tem um filme que é uma moça extraterrestre que chega no planeta Terra. E ela vem de uma civilização muito evoluída. Ela começa a perceber tudo que está acontecendo no planeta Terra e vai percebendo que as pessoas estão muito doentes. Doentes psicologicamente, fisicamente e tudo mais. Todas as pessoas, os seres humanos que estão perto dela, começam a não conseguir ser mais desonestos. Tem que ser honesto com todo mundo. E então, aquelas pessoas que ela começou a interagir começaram a ser honestas umas com as outras. Enquanto essa extraterrestre está perto, um casal começa a conversar de forma honesta um com o outro na mesa.
do jantar. E, cara, soltam cada verdades um pro outro naquela mesa que é incrível. Que são verdades que eles ficam escondendo a vida inteira um do outro. E expõem opiniões muito claras do que um e o outro estão fazendo um com o outro. E simplesmente, após aquele momento de honestidade, eles se abraçam e ficam juntos. Porque se gostam verdadeiramente. Mas faltava aquele fator honestidade. Eu acho que eu não conheço esse filme. Mas fiquei intrigada, sim. Agora, sim, não sei se para ti também aparece, mas aparece o tempo todo os anúncios no YouTube que me faz... Nem sei como eu me sinto sobre isso, mas tem os anúncios que dizem assim... Quer saber o que teu marido ou teu namorado está fazendo no telemóvel, se mexer no telemóvel? Não sei se é alguma app, eu sempre pulo, mas começa, né, assim. Deve ter algum software que você entra no... Sim. Não sei qual é, porque eu nunca assisto até o final, porque eu só falo assim, não quero saber, né, e pulo o anúncio. Mas só de fato de alguém criar essas coisas, de procurar, né, investigar a vida, o telemóvel, já falamos sobre isso, né, de alguns outros... Sim, né, no outro podcast. No outro podcast. Mas isto para mim é uma loucura, porque como que vocês estão falando de relacionamento se a base é isto, é completamente... né, completamente não tem confiança nenhuma, não tem honestidade nenhuma. Se você não pode confiar na pessoa que está ao seu lado, é melhor não estar com a pessoa. Completamente. Isso simplifica a tua vida. E simplifica a vida da outra pessoa. Sim. Não faz sentido estar com alguém que você não pode ser honesta e que a pessoa não pode ser honesta com você. Não justifica. Mas sabe o que é? Se tem oferta é porque tem demanda. É isso que me faz mais confusão. Porque se essas coisas são criadas, é porque há demanda. E se há demanda, como que nós temos relacionamentos que funcionam dessa forma? Isto que... Bom, se você é uma pessoa desonesta, naturalmente você vai atrair o que para sua vida? Uma outra pessoa desonesta. Claro. Ok? Então, você atrai aquilo que você é. Se você tá aí, eu só arranjo caras ruins, os caras são desonestos comigo, não sei o quê, ou vice-versa, né? Porque não é só o homem ou só a mulher. É muito simples. Toma uma decisão pra sua vida e passa a ser honesto com todo mundo, pra você ver o que acontece. Eu sou assim. Dou o que doer, eu sou honesto com todo mundo. Você vê, você fala comigo. Como é que você fala assim com teu cliente? Cara, você viu o que você falou com o teu cliente? Eu falei, eu vi. Mas ele merece ouvir aquilo. São clientes mais próximos, né? Não vou falar isso com qualquer cliente. Ou pessoas que trabalham para mim. Você sabe como é que eu falo com as pessoas quando tem que chamar atenção. E eu chamo atenção. Mesmo. Sim, mas nesse ponto eu já discordo um pouquinho, porque eu acho que você consegue ser honesto, mas não usar as palavras da forma tão agressiva como às vezes você usa, entende? Então, Entendo. Eu acho que é possível ser honesto, mas não magoar com as palavras do jeito como às vezes acontece no teu caso. Isso tem a ver com a minha história de vida, então isso é uma mudança gradativa que eu tenho que vir fazendo com o tempo. Sim, mas isso é problema teu com teu psicólogo, não é do teu cliente, entende? Que você tem coisas no passado, né? Então, assim, antes de irmos para o parte final, né? Sim. Eu tenho alguns pontos. Então, um diz que, assim, amar alguém e ser sincera é suficiente para não deixar essa pessoa viver numa ilusão. É boa essa frase, hein? É muito boa. Eu gostei. Sim, porque realmente, se nós não estamos honestos, não estamos sinceros com a pessoa, às vezes a gente deixa ela viver numa ilusão, né? Onde que já nós não estamos. Já vivemos numa ilusão naturalmente, né? Vamos ter que fazer alguns episódios sobre as ilusões, que em todos os episódios a gente já começa
pegar um pouquinho das ilusões. Mas as ilusões vão ter que ser vários episódios, porque não dá pra falar de todas as ilusões Claro que não, sim. num único episódio. Porque não dá mesmo, as ilusões são muito complexas e, enfim. E mais uma coisa, que é diferença entre honestidade e transparência. Sabe qual é, ou como que é, e qual o exemplo seria ser honesto ou transparência? É o que diz que a transparência é muito melhor do que a honestidade. A honestidade tá ótimo. Mas a transparência é melhor ainda. Vai ter que me explicar, porque eu não tenho noção. A honestidade seria... Wagner, onde estavas? Eu estava trabalhando ontem no X local. Ok. É verdade, tá falando verdade, é honesto, tá ótimo. E a transparência seria assim... eu vou voltar tarde hoje porque eu vou trabalhar no X local e nós vamos fazer a desmontagem, então vai demorar. Então não se preocupe que eu vou voltar mesmo tarde. Percebe a diferença? Ok, transparência e honestidade. Bom, para mim tudo é honestidade, né? Porque eu faço isso naturalmente, eu sempre te aviso. Para você não se preocupar. Porque eu vou estar trabalhando até mais tarde, como eu cheguei. Eu cheguei 5 horas da manhã hoje, dormi até as 9 para poder fazer a gravação do podcast. Estás a ver, gente? Qual é o sacrifício que a gente tem que fazer às vezes da nossa vida, mas é isso. Mas pronto, ok, tu fazes, eu estou a dizer. Mas eu estou explicando também para os nossos seguidores entender essa diferença entre transparência e honestidade. Onde transparência é aquilo que você nem dá uma hipótese para outra pessoa se preocupar, desconfiar, qualquer coisa. Ok, interessante. Bom, acho que a gente tem que finalizar esse podcast hoje. Já temos 1 hora de gravação. Oh, meu Deus, passa tão rápido. Eu sempre penso que a gente só começou e já tem 1 hora. Ok, muito bem. Então, se gostaram, façam um exercício com o seu parceiro. Depois desse episódio, senta aí e pergunta um ao outro. Tem alguma coisa que você queria me dizer, mas nunca teve coragem? Fala aí. Façam esse exercício. Pode ser que você ajude. Então pronto, antes de terminarmos, nós queremos agradecer nosso sponsor de sempre, o Able Connect, que faz nosso podcast acontecer. E não é só nosso, também pode fazer vosso podcast ou qualquer evento acontecer. Maravilha, Able Connect. Estrutura própria para poder fazer eventos corporativos, transmissões, podcasts, gravações, seja em qualquer espaço, de norte a sul de Portugal. Ok? E para finalizar, Aster. Para finalizar, muito obrigado a todos por ter assistido. Se vocês gostaram, se vocês curtiram esse conteúdo, dá-nos um like, compartilha também com as pessoas que acham que poderia beneficiar desse conteúdo. E muito obrigada e até a próxima.